Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso Guia da Educação Financeira. No capítulo anterior, a gente fez uma breve introdução às ações. A gente entendeu ali alguns conceitos básicos, a gente viu a importância do tag-along, das ações ON, das ações PN, a gente entendeu o conceito ali de buy and hold, né? Enfim, conversamos um pouquinho sobre essa parte introdutória das ações. O que a gente vai fazer hoje é continuar essa conversa e tentar trazer mais subsídios para que você possa escolher as ações que vão compor a sua carteira de investimentos. Para a gente decidir se a gente quer ou não ser sócio de um determinado negócio, de uma determinada empresa, eu acho que é importante a gente responder algumas perguntas, para a gente entender o que a empresa faz. E a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que responder é justamente essa: qual é o negócio da empresa? Como é que ela ganha dinheiro? Qual é que é o produto dela, ou qual é que é o serviço que ela presta? Enfim, como que a empresa gera dinheiro, como é que a empresa gera caixa, gera, por fim, lucro, né? Essa acho que é a primeira pergunta e ela é muito importante. Muita gente investe, às vezes, em ações só porque os resultados estão bons, só porque o lucro está bom, só porque o gráfico está bonito, enfim, qualquer coisa, mas não sabe o que é que a empresa faz, não sabe lá o que está no core, né? O que é a atividade principal da empresa. Se a empresa vende sapato, se a empresa presta serviço financeiro, se a empresa explora petróleo, enfim, não faz ideia. O problema disso é que você fica dono de um papel, você fica dono só de uma participação ali num negócio que você nem sabe direito o que é. Isso pode fazer com que você tome más decisões com o passar dos anos. Você pode, por exemplo, vender num momento que não deveria, você pode se desesperar no momento de queda da cotação, porque você não entende o negócio, você não entende o que a empresa está fazendo por trás daqueles números ali, por trás daquele código. Além de entender o modelo de negócio, é interessante também a gente saber quais são as vantagens competitivas da empresa. Será que ela tem, por exemplo, uma logística melhor do que as outras, como uma Ambev, por exemplo? Ou será que ela tem uma marca mais consolidada que as outras, como uma Coca-Cola? Ou um produto superior aos outros, como uma Tesla, por exemplo? Ou uma estrutura de capital mais sólida, com menos dívida, com mais dinheiro em caixa? Enfim, qual é que é a vantagem competitiva e se isso é representativo? Porque veja, a sobrevivência de uma empresa no longo prazo, né, com lucro, com bons resultados, depende diretamente dela ter vantagens competitivas. Então, essas vantagens não são difíceis de serem identificadas, a gente consegue identificar pensando muito pouco. E geralmente quando você entra lá no site das relações com investidores das empresas, a empresa vai mostrar para você quais que são as vantagens competitivas que elas têm de longo prazo. Uma outra pergunta que a gente deve responder sobre a empresa é o quão comoditizado é o produto dela, ou seja, o quão comum, o quão indiferente. Por exemplo, se você tem lá uma Vivara, é óbvio que o produto dela não é uma commodity, são produtos únicos que tem lá na loja e as pessoas vão até a Vivara para comprar produtos da Vivara. Esse é só um exemplo. Agora, por outro lado, se é uma empresa mineradora, uma empresa que vende petróleo, não faz a menor diferença, é simplesmente uma commodity, o comprador vai comprar de quem estiver vendendo mais barato. Então entenda, uma empresa que luta no mercado de commodities, geralmente ela tem que fazer um esforço muito maior para ter uma estrutura de custos melhor, para ter uma eficiência operacional melhor, ela tem que batalhar muito mais nisso do que aquela empresa de um setor que não é comoditizado, né, que ainda não é commodity. E o que tem acontecido hoje é que muitos setores têm se tornado mais comoditizados, têm se tornado mais comuns. Um exemplo mais ou menos recente é o setor de maquininhas de cartão de crédito. Antigamente você tinha lá só algumas, era um produto diferenciado, era um produto bom, de nicho e tal. E hoje parece que qualquer um pode abrir uma empresa de maquininha de cartão de crédito, né, e competir com a Cielo, competir com as grandes. Então, esse é um exemplo de um mercado que se tornou mais comoditizado. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Será que esse mercado que essa empresa atua pode daqui a pouco se tornar uma commodity? Pode se tornar aí uma carne de vaca, né? Uma coisa simples que tem em todo lugar? Essa é uma questão interessante também para a gente considerar quando a gente pensa em investir ou não na empresa. Uma outra pergunta que eu também acho interessante responder é sobre a necessidade de atualização do produto. Quanto que a empresa tem que ficar gastando em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento? Porque uma coisa é você ter lá, por exemplo, a Coca-Cola, que em 100 anos não mudou nada no produto, continua a mesma Coca-Cola. E outra coisa é você ter a Apple, que se a Apple não lançar um iPhone diferente todo ano, você não compra. Você não compraria um iPhone hoje que é igualzinho ao iPhone que era vendido lá em 2018, por exemplo. Você quer sempre um produto melhor, com mais funções, com mais bateria, com mais tela, enfim, com tudo que tem aí de melhor, de mais moderno. Então essa é uma coisa também para se avaliar. Aquelas empresas que precisam de atualização
tem feito isso de forma, né, vitoriosa, de forma melhor do que os seus concorrentes? Isso também é uma coisa muito importante que eu gosto de considerar quando eu estou ali olhando a empresa, se ela pode ou não entrar na minha carteira de investimentos. Essas perguntas que a gente está respondendo nos ajudam a entender se a empresa serve ou não, se a empresa é bacana ou não, se encaixa, né, nos seus requisitos aí ou não. Mas eu também acho interessante a gente conhecer algumas coisas de economia, alguns conceitos básicos, e primeiro é o custo de oportunidade, que basicamente é o seguinte: sempre quando você escolhe fazer um investimento em alguma coisa, você está deixando de fazer um outro investimento, lá, um investimento talvez mais seguro e tal. E esse é o custo de oportunidade. Quando você tem 100 mil e coloca 100 mil num negócio, você tem que pensar que você não está gastando só os 100 mil, você está gastando 100 mil mais o que esses 100 mil iriam render para você, por exemplo, numa renda fixa. Então, suponha lá que você ganharia 1% ao mês na renda fixa. Isso daria R$1.000 por mês de custo de oportunidade. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, porque quando a empresa vai fazer um investimento, quando ela vai comprar uma nova fábrica, quando ela vai, enfim, desenvolver um novo produto, né, fazer um investimento, ela precisa garantir, ela precisa buscar, né, um retorno maior do que esse custo de oportunidade. Se a empresa aloca bem o capital, sempre você vai ter um retorno melhor do que por uma aplicação qualquer. Óbvio, né? O capital produtivo tem que remunerar mais do que um capital parado numa renda fixa ou numa outra coisa desse tipo. Então, esse conceito de custo de oportunidade é muito interessante e ele vale para você também. Você poderia botar o seu dinheiro lá no Tesouro Selic, ou você podia botar o seu dinheiro, né, comprando um imóvel, por exemplo, para investimento. É a mesma coisa, quando você compra um imóvel, além do que você gastou no imóvel, você tem aquele custo de oportunidade que está mensalmente, né, sendo incorrido. Né? Sempre você tem aquele custo de oportunidade que é o que você ganharia se tivesse investido num outro investimento possivelmente mais seguro. Esse é um conceito muito importante de economia e nos ajuda a tomar decisões de investimento. É assim que as empresas tomam decisões de investimento, né? Ah, quero aumentar a minha capacidade produtiva ou não? Bom, vamos ver quanto que eu vou ganhar com isso aí e se está abaixo ou acima do meu custo de oportunidade. Bom, além disso, um outro conceito muito interessante é o conceito da oferta e da demanda. E a oferta e a demanda nada mais é do que o jeito que o preço é determinado. Então, funciona mais ou menos assim. Você tem lá um preço de equilíbrio de um determinado produto, de um determinado serviço. Se a oferta aumenta muito e a demanda não mexe, o que acontece? O preço vai cair, porque tem muita gente vendendo isso no mercado, né? E pode acontecer o contrário, a oferta não mexe, mas a demanda aumenta muito. O que acontece com o preço vai subir. Ou sei lá, a demanda fica constante, mas a oferta cai. Como a gente tem observado por causa da guerra na Ucrânia, algumas coisas, a oferta de alguns bens diminuiu. Por exemplo, trigo, por exemplo, combustível. E aí o preço dessas coisas subiu. Por quê? É simples, é a lei da oferta e da demanda. Isso é muito importante e isso nos ajuda, inclusive, a estudar as empresas, a entender por que elas estão posicionadas, aonde elas estão posicionadas. E derivado disso, um outro conceito muito interessante é o conceito de elasticidade preço. O que é isso? É o quanto que a demanda é sensível a uma variação de preço. Por exemplo, um produto que é muito elástico nesse sentido, o que vai acontecer? Se o preço dele subir, a demanda vai cair. Por exemplo, a gente pode pensar em artigos de luxo, né? Artigos de luxo, como não é uma coisa necessária, se sobem muito o preço deles, as pessoas passam a comprar menos. Por outro lado, um produto que não é nada elástico seria lá um remédio para diabetes, por exemplo. Pode ser que o preço seja dobrado de um dia para o outro e mesmo assim as pessoas não vão parar de consumir. Por quê? A vida delas depende disso, é um remédio, né? Então, coisas mais essenciais tendem a ter uma elasticidade de preço menor. Isso é interessante porque a empresa consegue repassar os reajustes que ela tem sem perder margem se ela vende um produto com essa demanda mais inelástica. Por outro lado, se ela vende um produto com uma demanda mais elástica, mais sensível ao preço, ela não pode ficar simplesmente reajustando o preço toda hora, senão ela vai ter uma queda na demanda e vai passar a vender bem menos. Então essa é uma coisa também interessante. Claro que isso não é uma regra, você não vai investir só em empresas que tenham produtos, né, inelásticos, óbvio. Você vai ter de tudo, mas isso é para você entender o que a empresa faz, por que ela faz o que ela faz, por que ela tem que se defender às vezes, por que ela tem que investir mais naquilo, menos nisso. Enfim, é um conceito muito importante.
Não é a mesma coisa você subir o preço de um remédio e você subir o preço de um produto que é facilmente substituível. E como a ideia aqui não é se aprofundar muito em cada assunto, mas simplesmente passar para vocês tudo aquilo que é um pouco mais importante, eu queria reservar agora essa última parte do vídeo para falar um pouquinho sobre governança corporativa. É um tema que muitas vezes volta à tona, ele está no meio lá do ESG, que é a última modinha aí, mas a governança corporativa é uma coisa muito importante, porque ele mostra o alinhamento entre a gestão, ou entre o majoritário e os minoritários. A governança corporativa, para nós, é o quanto que a gestão se preocupa com você, acionista minoritário. E para você conseguir detectar se uma empresa tem ou não uma boa governança, eu não vou mentir para vocês. É difícil e exige tempo e prática. Você começa a se acostumar a ver sinais de que aquela governança é boa, aquela gestão se preocupa com o acionista minoritário, e isso vem com o tempo, com a experiência. Mas existem alguns sinais que são fáceis de ver. Não é garantia de nada, não tem garantia de governança corporativa. Tem muita empresa que aparentemente tem uma governança boa e aí de repente pisa na bola. Mas o que a gente pode ver são sinais e, como sempre, colocar as chances do nosso lado, né? O primeiro sinal, claro, é a empresa estar no novo mercado. No Brasil, você tem um segmento superior de governança corporativa chamado novo mercado. Quando a empresa está nesse setor, está nesse segmento, ela precisa, preencher uma série de requisitos de governança que são muito bons, muito positivos. Inclusive, ela só pode ter uma classe de ação, que é a ação ON, ela tem que ter 100% de tag along, que é aquele assunto que a gente já falou no vídeo passado. Enfim, tem uma série de requisitos aí que são muito positivos. Quem tem curiosidade, pega e dá uma pesquisadinha sobre os requisitos do novo mercado, que você vai ver que só tem coisa de governança corporativa e são coisas muito boas para o acionista minoritário. Um outro sinal de boa governança é uma relação com o investidor ativa, né? Um site do RI bom, bem claro, bem apresentável. É aquele RI que responde às questões, responde às suas perguntas, às suas dúvidas. Enfim, é um RI que quando a empresa erra, assume os erros e diz o que vai fazer para que isso não aconteça de novo. Não é aquele RI, aquela gestão que está sempre procurando culpado, né? Ah, isso aconteceu porque o governo cobrou isso aqui, aquilo ali, né? Esse é um mau sinal. Quando a empresa terceiriza as responsabilidades, é porque provavelmente ela está fazendo besteira. Quando a empresa assume a culpa, assume a responsabilidade, esse é um bom sinal. É um sinal que daqui para frente tem chance de ser diferente. Então, esse também é um bom indicador. Se o RI conversa bem com você, é claro, os relatórios são fáceis de ler, né? A empresa assume os seus próprios erros, também é um bom sinal de uma boa governança corporativa. Também é sinal de uma boa governança um programa de recompra de ações, porque isso aumenta a sua participação na empresa, mesmo que você não compre nada, a empresa vai comprando ações e cancelando. Então aquelas ações que você tem se tornam uma parte maior do capital social da empresa, você passa a ser mais dono da empresa, isso é muito bom e esse é um sinal também de boa governança. E uma política clara de distribuição de dividendos também conta como uma boa governança. Tudo que acrescenta transparência, tudo que aproxima você da gestão da empresa, tudo que te faz entender melhor as políticas da empresa, isso são sinais de boa governança. Certeza é muito difícil a gente ter. O que a gente pode fazer é procurar esses sinais e colocar as chances ali do nosso lado, né? Tentar sempre estar do lado das boas chances, do lado da probabilidade. Bom, para a gente concluir, acho que esse foi mais um capítulo conceitual da parte de ações, né? A gente viu um pouquinho sobre as perguntas que a gente tem que fazer para conhecer uma empresa e o seu negócio, né? As suas vantagens. Entendemos um pouquinho sobre alguns conceitos de economia que eu julgo importantes para a gente continuar conversando daqui para frente e principalmente essa questão da governança corporativa, que é uma das coisas mais importantes que a gente vai analisar na nossa carreira aqui de investidores e é uma coisa que quanto mais você analisa, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, melhor você fica em detectar coisas positivas. Se ficou alguma dúvida sobre qualquer um desses assuntos, deixa sua pergunta aqui nos comentários. Eu ainda tenho alguns outros vídeos para fazer sobre ações, então deixa aqui se você quer ver alguma coisa, se faltou alguma coisa ou alguma dúvida que você tenha de forma geral. No próximo capítulo a gente vai falar sobre a parte de contabilidade. Vamos fazer uma pequena introdução à parte mais importante ali da contabilidade, não vai ser nada complexo, é só aquilo que realmente você precisa saber para ler um balanço ali e não ficar completamente perdido. Também queria lembrar que esse guia todo é baseado no livro Adeus Previdência, do Fernando Mizobuti. Quem quiser o livro, o link está aqui na descrição. A gente se vê semana que vem. Até lá!